A Guerra do Golfo foi o primeiro grande conflito do mundo pós-Guerra Fria, um evento que redefiniu a estratégia militar, a influência política global e o papel dos Estados Unidos e da ONU na nova ordem internacional. Neste vídeo, vamos analisar profundamente suas causas, os atores envolvidos, a operação militar inédita e as consequências que moldaram o início dos anos 1990. No final dos anos 80, o mundo passava por uma transformação radical. A União Soviética, que por décadas dividiu o poder global com os Estados Unidos, estava em colapso. Com o fim da Guerra Fria, os Estados Unidos emergiram como a única superpotência, uma nação sem um rival à altura. Enquanto isso, o Oriente Médio era um caldeirão de tensões. O Iraque, liderado por Saddam Hussein, havia acabado de sair de uma guerra devastadora de 8 anos contra o Irã. Esse conflito deixou o país com uma dívida gigantesca e uma economia em frangalhos, mas também com um dos maiores exércitos do mundo. A necessidade de reconstruir o país e reafirmar seu poder na região seria o estopim para a próxima grande crise internacional. O Iraque estava afundado em dívidas, devendo bilhões de dólares a seus vizinhos, incluindo o Kuwait. Saddam Hussein pedia que essas dívidas fossem perdoadas, argumentando que sua guerra contra o Irã havia protegido toda a região árabe. O Kuwait, no entanto, recusou. Além disso, Saddam acusava o Kuwait de roubar petróleo iraquiano por meio de uma técnica de perfuração inclinada, conhecida como slant drilling, e de deliberadamente baixar os preços do petróleo para prejudicar a economia do Iraque. Mas havia também uma ambição histórica. Saddam considerava o Kuwait uma província perdida do Iraque. Somando a crise financeira à sua ambição estratégica, ele tomou uma decisão drástica. Em 2 de agosto de 1990, as forças iraquianas invadiram e anexaram o Kuwait, pegando o mundo de surpresa. A reação internacional foi imediata e unânime. A Organização das Nações Unidas, a ONU, condenou a invasão e aprovou uma série de resoluções exigindo a retirada imediata e incondicional das tropas iraquianas. Liderados pelos Estados Unidos, mais de 30 países, incluindo nações árabes, se uniram para formar uma coalizão militar sem precedentes. Essa aliança não apenas mostrava a força da diplomacia americana, mas também o novo papel da ONU em um mundo sem a paralisia da Guerra Fria, enquanto a diplomacia tentava encontrar uma saída pacífica. Com sanções econômicas sendo impostas ao Iraque, a máquina de guerra se preparava. As negociações fracassaram e o prazo dado pela ONU para a retirada se aproximava rapidamente. A mensagem era clara: se Saddam Hussein não recuasse, a força seria usada. Com a ameaça de uma invasão iraquiana à Arábia Saudita, um dos maiores produtores de petróleo do mundo, a coalizão iniciou a Operação Escudo do Deserto. Essa foi a maior mobilização de tropas e equipamentos desde a Guerra do Vietnã. Centenas de milhares de soldados, navios de guerra, tanques e aviões foram enviados para a região do Golfo Pérsico. O objetivo inicial era puramente defensivo: proteger a Arábia Saudita e outros aliados, criando uma linha de defesa impenetrável. A logística por trás dessa operação foi monumental, demonstrando a capacidade militar e tecnológica dos Estados Unidos e de seus parceiros. Enquanto o mundo assistia apreensivo, um exército multinacional se posicionava no deserto, preparando-se para o que viria a seguir. Quando o prazo final da ONU expirou sem a retirada iraquiana, a fase ofensiva começou. Em 17 de janeiro de 1991, a Operação Tempestade no Deserto foi deflagrada com um dos ataques aéreos mais massivos da história. Por mais de um mês, a coalizão bombardeou alvos estratégicos no Iraque e no Kuwait. O mundo testemunhou uma nova forma de guerra: armas de precisão, como mísseis de cruzeiro Tomahawk, e bombas guiadas por laser. Eram lançadas de bombardeiros furtivos, como o F-117. A estratégia era desmantelar o sistema de comando e controle iraquiano, destruir a força aérea e cortar as linhas de comunicação. A guerra eletrônica foi usada para cegar os radares inimigos e, pela primeira vez, a guerra foi transmitida ao vivo para o mundo todo. Canais como a CNN
mostraram imagens noturnas de Bagdá sob ataque, transformando o conflito em um espetáculo televisivo global, com a infraestrutura militar iraquiana severamente enfraquecida pela campanha aérea. A guerra terrestre começou em 24 de fevereiro de 1991, durou apenas 100 horas. A coalizão lançou um ataque em pinça, enganando os iraquianos com um falso ataque frontal, enquanto a força principal contornava suas defesas pelo oeste. As tropas da coalizão avançaram rapidamente, libertando o Kuwait em questão de dias. O exército iraquiano, desmoralizado e desorganizado, bateu em retirada caótica. Uma das cenas mais marcantes foi a chamada Rodovia da Morte, onde um comboio de veículos iraquianos em fuga foi dizimado por ataques aéreos. As baixas da coalizão foram surpreendentemente baixas, contrastando drasticamente com as dezenas de milhares de perdas iraquianas. A vitória militar foi rápida e decisiva. A Guerra do Golfo teve consequências profundas e duradouras. Primeiro, consolidou os Estados Unidos como a polícia do mundo, a única nação com capacidade de projetar poder militar em escala global. O papel da ONU em autorizar missões internacionais também foi fortalecido para o Iraque. As consequências foram severas. Sanções econômicas rigorosas foram mantidas por mais de uma década, causando uma crise humanitária. Militarmente, o conflito marcou a ascensão da guerra tecnológica e cirúrgica, onde a precisão e a informação se tornaram mais importantes que a força bruta. No Oriente Médio, o equilíbrio de poder mudou e as bases militares americanas na região se tornaram permanentes. Essas mudanças criaram novas tensões que eventualmente levariam à invasão do Iraque em 2003. As lições da Guerra do Golfo são estudadas até hoje. O conflito demonstrou os limites do poder militar. Embora a vitória tenha sido rápida, ela não resolveu as complexidades políticas da região. O efeito da guerra televisiva também foi profundo, mudando a forma como o público e os governos percebem e reagem aos conflitos. A doutrina militar moderna foi transformada, com um foco renovado em tecnologia, operações conjuntas e ataques de precisão. Geopoliticamente, o mundo árabe foi redesenhado, com novas alianças e rivalidades que continuam a moldar os eventos no Oriente Médio. A guerra foi um ponto de virada, um evento que mostrou como seria a nova ordem mundial. A Guerra do Golfo foi mais do que uma operação militar. Foi um marco que definiu um novo século, redesenhou fronteiras políticas e mostrou ao mundo como a tecnologia transformaria os conflitos modernos. Se você gostou deste vídeo, não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais conteúdos históricos e documentários completos. Obrigado por assistir.